Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando os mártires São Paulo Miki e seus companheiros. São mártires japoneses. Eles sofreram a perseguição no século XVI e um grande número de cristãos, foi perseguido e foi morto. Existiam padres, catequistas, catequizandos, adultos, idosos, crianças, que foram crucificados. E diante deste sofrimento, nós nos perguntamos: meu Deus, por que o Senhor permite essas realidades? Quando na verdade a pergunta deveria ser outra. Isto é, qual é normalmente o nosso questionamento diante de Deus, a Deus diante do sofrimento? Por que isso? Quando na verdade, meus santos, o questionamento, ou melhor, a nossa atitude deveria ser uma atitude de louvor. Deus me elegeu para que eu manifeste na minha vida a sua cruz. O sofrimento na vida do cristão, e eu digo isso, meus santos, mas nós precisamos rezar muito, pedindo muito a luz de Deus, para que nós compreendamos interiormente, não apenas compreendamos intelectualmente, isto é, ouçamos a palavra de Deus e digamos, eu creio, mas que nós compreendamos interiormente, que quando Deus nos permite a provação, é um sinal de eleição, da sua eleição na nossa vida. Isto é, Deus está nos chamando a uma união mais profunda com Ele. Deus está nos levando, nos corrigindo mais perfeitamente, para que nós o amemos com mais perfeição. É por isso que os santos sempre desejaram uma configuração maior à cruz. Santa Teresa d'Ávila, ela tinha muita intimidade com o nosso Senhor. Falava com o nosso Senhor com muita intimidade. E uma vez ela perguntou ao nosso Senhor: Senhor, eu faço tudo certinho, eu procuro fazer sempre a tua vontade, e por que é que eu sofro tanto? E Jesus disse: Teresa, não sabes que é assim que eu trato os meus amigos? Isto é a maneira que Jesus tem de nos fazer crescer, de nos unir a Ele. E ela, assim, num roupante de intimidade, diz: agora eu entendo porque é que o Senhor tem poucos amigos. Por quê? Porque nem sempre é fácil, quase sempre não é fácil, unir-se docilmente a nosso Senhor no sofrimento, de aceitar isto como uma eleição, um caminho de edificação de algo em mim. Exatamente isso que a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, nos apresenta. Ela continua desde o capítulo 11, a carta aos Hebreus vem nos ensinando a ter fé. Já no finalzinho do capítulo 10º. No início do capítulo 11, ela diz o que é fé, e depois ela vai nos dando os exemplos de fé. Abraão, por causa da fé, deixou sua terra. Abraão, por causa da fé, esteve disposto a sacrificar o seu filho e assim o fez. Moisés, por causa da fé, ele deixou a vida no palácio. Sara, por causa da fé, ela deu à luz. E aí vai dando os profetas, por causa da fé, foram perseguidos. E agora, já desde ontem, apresenta Jesus como o consumador da fé, que teve fé. Vocês lembram da leitura de ontem? Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé.
em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita no trono de Deus. Isso foi na primeira leitura de ontem. Hoje, continua então dizendo: olhe, vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Então, quando começa então o autor a encorajar os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo, que são os destinatários da carta aos Hebreus, são judeus convertidos do judaísmo ao cristianismo, e eles tinham uma grande tentação, quer dizer, duas. A primeira era ceder à perseguição, a segunda era ceder ao desejo de voltar à vida antiga, ao culto antigo. Era muito atraente para um judeu voltar à vida de antigamente. Imagina, o cristianismo estava nascendo, nós estamos aqui antes do ano 70. A carta aos Hebreus foi escrita antes do ano 70 do tempo de Cristo. Por quê? Porque o templo não tinha sido ainda destruído. Então imagine a devoção e o amor que o povo tinha ao templo. E a tentação de voltar ao culto antigo era grande, já que o que é que os cristãos tinham? Os cristãos não tinham nada. Celebravam a Santa Eucaristia nas casas, às escondidas, nas catacumbas. Quer dizer, eles não tinham uma relevância social, eles não tinham uma beleza artística. Os judeus tinham. Então existia essa tentação, né, de ceder à perseguição e também de se deixar levar pelos gostos de antigamente. Então, como a tentação era grande, o autor da carta aos Hebreus vai e diz assim: não desanime, nem ceda ao temor, nem ceda, digamos aqui, ao amor, ao amor das coisas antigas, das coisas de antigamente, das coisas que ocuparam o seu coração antigamente. Nem ceda por causa das dificuldades, nem ceda por causa dos prazeres de antigamente. Aqui, meus santos, é um programa de vida para todos nós. Nós também, de alguma maneira, nos sentimos tentados, ora, a abandonar Cristo por causa do peso da cruz, ora, tentados a abandonar Cristo pela sedução do mundo de antigamente. E cada um tem o seu mundo de antigamente. Mas seguir a Cristo é começar algo totalmente novo. Então o autor da carta aos Hebreus, ele vai e diz: meu filho. Então eles estavam ali sofrendo, estavam ali penando, e a tentação ao desânimo era grande. E o autor da carta aos Hebreus vai dizer que as correções de Deus, que os sofrimentos quando nos visitam, são uma maneira que Deus tem de nos corrigir e nos aperfeiçoar. Este aqui, meus santos, é o ponto central. Foi por causa disso que os mártires viam no sofrimento não um abandono de Deus, mas uma ocasião para se unir mais perfeitamente a nosso Senhor. Era isso, por exemplo, que se ensinava na catequese em Nagasaki, que as crianças de Nagasaki que foram presas e crucificadas, imagine, crianças crucificadas cantando louvores a Deus, porque Deus as havia escolhido para por Ele e com Ele sofrer. Nós precisamos pedir a Deus que nos conceda esta sabedoria, isto é, a correção de Deus é expressão do seu amor por nós e não do seu desamor. As provações, quando nos visitam, são expressão do cuidado de Deus. Deus está nos livrando de um mal, Deus está nos educando para um bem maior. E isso não sou eu que estou dizendo, escuta aqui, vou ler de novo a leitura. Meu filho,
não desprezes a correção do Senhor. Não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para o vosso bem que sofreis, é para a vossa salvação que sofreis, é para a vossa educação que sois corrigidos. É isso que está aqui sendo dito aqui. A tradução litúrgica diz: é para a vossa educação, mas vocês vão encontrar várias. É para a vossa salvação, é para o vosso bem que sofreis, que sois corrigidos. Este ensinamento aqui não é um ensinamento novo na carta aos Hebreus, mas é um ensinamento presente em toda a Sagrada Escritura, de um modo particular no livro dos Provérbios, quando aplica essa realidade aos pais da terra com relação aos seus filhos. Ele diz aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 1: filho sensato aceita a correção paterna, o insolente se rebela. Isto é, o filho, se quer ser um filho sensato, um bom filho diante de Deus, ele aceita a correção do pai. Se ele se revolta, ele não é sensato. Provérbios capítulo 30, versículo 1: quem ama o filho, o corrige frequentemente. Isto é, não passa a mão na cabeça, vê o filho errar uma vez, acha bonitinho, vê o filho fazer outra coisa errada, acha engraçadinho, e vai deixar. Não, o nosso Deus não é assim. Nosso Deus é Pai de verdade. E os pais e mães da terra, se quiserem expressar o amor do Pai do céu, precisam também aprender a corrigir os seus filhos, porque é assim que Deus faz conosco. Quem ama o filho, o corrige com frequência, para poder alegrar-se mais tarde. Se eu corrijo agora, provavelmente não terei problemas depois. E quem castiga o filho, tirará proveito dele, e estará orgulhoso dele diante dos conhecidos. Quem corrige o filho, dá inveja ao inimigo, e estará satisfeito dele diante dos amigos. Morre o pai, e é como não se tivesse morrido, pois deixou alguém semelhante a ele. Já o filho, de alguma maneira, vai continuar aquilo que o pai lhe ensinou. Pois bem, pegando então esse ensinamento, essa realidade do livro dos Provérbios, o autor da carta aos Hebreus aplica a Deus. Não sejamos nós rebeldes, não sejamos nós indisciplinados. Quando Deus nos corrigir, aceitemos. Não apenas aceitemos, louvemos, agradeçamos, digamos obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me amando. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Senhor, porque eu sei que é assim que o Senhor trata os amigos. Que pena, Senhor, que o Senhor tem poucos amigos, mas eu quero fazer parte desses poucos. Eu quero fazer parte daqueles que não se rebelam e não se revoltam quando é castigado, corrigido, repreendido pelo seu Senhor. E continua então aqui a carta aos Hebreus. Reconhece, no momento da correção, do castigo, da repreensão, nenhuma correção parece alegrar, porque causa dor, porque nos faz chorar, que nos faz sofrer. É claro que na hora do sofrimento a gente não sensivelmente vai gostar, mas a gente pode, na fé, louvar a Deus, dizer: Senhor, uma parte de mim chora, uma parte de mim se lamenta, uma parte de mim até se entristece, mas outra parte de mim, aquela mais profunda na minha alma, se regozija, Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu sei que eu faço parte dos vossos amigos. O Senhor corrige aqueles a quem o Senhor ama. Os pais aqui sabem, quando um pai, ele não corrige mais um filho, é porque ele já perdeu a esperança. Não vou nem falar nada, não adianta. Não adianta, já lavei as mãos.
Mas enquanto o pai está corrigindo, é porque ele tem esperança. Ora, que Deus, as graças de Deus sempre sejam eficazes na nossa vida, que nós nunca estejamos fechados a Deus de tal maneira que nem as suas correções surtam mais efeito na nossa alma. No momento a correção não nos alegra, porque nos faz sofrer. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, vós que estáis sofrendo, vós que estáis passando por alguma dificuldade, vós que estáis acabrunhados por alguma coisa, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Isto é, redobrai de esperança, é Deus que está cuidando de vós. Vamos, ânimo, coragem, levanta-te, vamos acertar esse passo, vamos endireitar esse caminho, porque é Deus quem cuida de vós. Que hoje, meus santos, diante dessa liturgia, diante dos santos mártires japoneses, eu citei aqui o exemplo das crianças, mas os padres que também foram crucificados, eles pregavam do alto da cruz. Imagine os biógrafos, os agiógrafos da época, aqueles que relataram aquilo que aconteciam, enfatizavam o fato de que eles explicitavam o fato de que os padres diziam que nunca estiveram num púlpito tão digno, tão alto, a partir do qual pregar. Aquela alegria de ser unido a Cristo e participar dos seus sofrimentos. Que o Senhor nos conceda, que nós suplicamos ao Senhor, que nós supliquemos ao Senhor esta sabedoria, este discernimento, para que quando as cruzes nos visitarem, nós vejamos que não somos bastardos, mas somos filhos amados e cuidados por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.